Bem, pessoal, vamos falar de gráficos de linha na parte de estatística e através desse gráfico ver nossa moda, nossa média e nossa mediana. Como principais objetivos, a gente tem que mostrar os procedimentos dessas construções de um gráfico de linha. Ou seja, como a gente vai construir esse gráfico a partir dos dados extraídos das tabelas, de situações ou experiências. Apresentei esse gráfico como um instrumento de análise e de interpretação desses dados, além de analisar a média, a moda e a mediana. Ou seja, vamos ter as tabelas, onde ela vai nos situar com dados, e através desses dados a gente vai começar a plotar eles no gráfico, ou seja, inserir e analisar essas coordenadas, e através disso a gente vai analisar a média, a moda e a mediana de cada uma. Então, o que seria um gráfico de linha? Um gráfico de linha ele fornece a representação gráfica mais clara das variáveis dependentes de um tempo. Ela também é um modo preferido de representação de tendências ou variáveis ao longo de um período de tempo, ou seja, ali em um determinado tempo. As pessoas estão familiarizadas com esse gráfico simples, que é composto de valores de dados plotados, ou seja, que a gente vai inserir ou analisar, como pontos ao longo dos eixos x, ou seja, o eixo das abscissas, e y, o eixo das nossas ordenadas, e que são conectados por segmentos de linhas, ou seja, vamos ter lá vários pontos e através desses pontos a gente pode fazer a ligação entre eles através de um segmento, onde vai nos dar nosso gráfico de linha. Normalmente, o tempo ele é plotado ao longo do eixo x, ou seja, no nosso eixo horizontal, o eixo das abscissas, normalmente é o nosso eixo de tempo. E o nosso eixo y das ordenadas, o nosso eixo vertical, ele representa alguma métrica de interesse desse contexto do período que está sendo rastreado. Como exemplo aqui, a gente tem o tempo aqui em meses, ou seja, de março até setembro, no nosso eixo x, nosso eixo horizontal, e no nosso eixo y vertical, uma métrica de interesse, que foi o consumo em kilowatts. A partir daí, a gente determinou pontos e, através disso, nossos segmentos de retas, formando o nosso gráfico de linha. Como a gente vai trabalhar com média, moda e mediana, só uma revisão bem rápida, a média ela é calculada somando todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos desse conjunto. Ou seja, seria a soma de todos esses elementos que um conjunto vai nos dar, dividido pela quantidade desses elementos. A nossa moda ela representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. Sendo assim, para defini-la, a gente basta observar a frequência com que esses valores se apresentam. Ou seja, nesse conjunto de dados, vai ter valores ali que eles vão se repetir. Ou seja, a gente vai ver ele com mais frequência. Nossa mediana ela representa o valor central de um conjunto de dados. Para encontrar esse valor, é necessário colocar esses valores em ordem crescentes ou decrescentes, ou seja, o nosso rol. Quando o número de elementos de um conjunto ele é par, a mediana é encontrada pela média de dois valores centrais. Assim, esses valores são somados e divididos por 2. Assim, a gente encontra essa mediana, porém só para números que forem para medianas que forem par, ou seja, o nosso rol for par. Como exemplo, eu trouxe aqui que a gente vai utilizar no nosso GeoGebra, esse aqui, ó. Ele dá uma escala de dias em uma cidade onde foi medida as temperaturas de 6 dias e essas aqui as temperaturas que foram medidas em graus Celsius. Ou seja, o nosso eixo horizontal de dias e o nosso eixo vertical de temperaturas. Então, vamos inserir aqui os pontos. No dia 1 foi medido 12 graus, no dia 2 foi medido 6 graus, no dia 3 foi medido 10 graus, no dia 4, 10 permaneceu constante, no dia 5, 14 e no dia 6, 8. Através desses segmentos plotados, desses pontos plotados aqui, a gente pode agora ligar eles através dos nossos segmentos. Ligando todos esses pontos, nós vamos obter o nosso gráfico de linha. Pronto. Aqui obtemos nosso gráfico. Ao obter esse gráfico aqui, a gente percebe que ele caiu entre o primeiro e o segundo dia, voltou a crescer no segundo ao terceiro, permaneceu constante entre o terceiro e o quarto dia, aumentou entre o quarto e o quinto dia, entre o quinto e o sexto dia ela novamente caiu. Então, voltando aqui para o nosso material, a gente pode ver que se for para a gente fazer nossas resoluções, ou seja, a gente vai trabalhar com o nosso rol, feito eu falei, que seria a gente ordenar ele em ordem crescente ou decrescente. Aqui a gente ordenou as temperaturas em ordem crescente. E para a gente ter a nossa moda, ou seja, é o valor que mais se repete. Ou seja, foi com mais frequência, foi o número 10.
que foi a temperatura de 10, ou seja, nossa moda é igual a 10. Nossa média ela vai ser feita pela soma do conjunto dividido pelo número de elementos. Ou seja, a nossa média vai ser a soma de 6, mais 8, mais 10, mais 10, mais 12, mais 14, dividido por 6, que é a quantidade de temperaturas que foram medidas. Ou seja, 60 dividido por 6, nossa média coincidentemente também deu igual a 10. E a nossa mediana, como a gente tem esses dois valores centrais e a gente tem um rol de conjuntos número par, ou seja, a gente vai ter que pegar os valores centrais e dividir por 2. Ou seja, os dois valores centrais aqui foram de 10, então a gente faz a soma deles, 10 mais 10 dividido por 2. Daria 20 dividido por 2, daria igual a 10. Coincidentemente, nossa moda, nossa média e nossa mediana deram as três igual a 10. Então, a média 10, a moda 10 e a mediana 10. Dessa forma, a gente consegue calcular a moda, a média e a mediana através de um gráfico de linha e análise dos seus gráficos.